Estamos ao vivo para mais uma live especial para você, provedor de internet, técnico, engenheiro curioso da área. Hoje a gente está aqui para falar de uma novidade não, né? Mas de uma solução que a DPR tem para vocês, provedores, de todos os tamanhos, que é o FIDIC. E eu não estou sozinho aqui, eu estou com o Mark, com o Diego também. Tudo bem, pessoal? Oi, Thales, tudo bem? E você? Eu estou ótimo. Bom, obrigado disponibilizar esse tempo de vocês para vir fazer esse bate-papo aqui comigo, né? Não, é um prazer, Thales, é um prazer enorme estar aqui com vocês, falando não só com loucos, mas também com esse público maravilhoso que são esses empreendedores, esses desbravadores, essa gente que carrega a internet do Brasil nas costas. É Muito bom. verdade, não. Só para o pessoal saber, né, o Marco e o Diego. Mas obrigado a oportunidade aí, é bom a gente estar conseguindo divulgar o trabalho que a DPR vem fazendo, e isso é bem interessante, acho que vai impactar o público de uma forma muito positiva. Não, que legal. Antes da gente até falar um pouco o que é o FIDIC, eu tenho até um link na descrição do vídeo aqui já para o pessoal acessar o site da DPR. Eu queria que vocês falassem um pouco mais sobre a função de vocês na DPR, né? O que vocês fazem lá? Vamos começar com o Marco? Tá, Thales, eu cheguei na DPR há pouco tempo, há 3 meses. Eu sou diretor comercial e de marketing na empresa, responsável também pela área de pós-vendas, e fazemos todo o atendimento, desde o atendimento do cliente até a entrega. Cobrimos todo esse espectro junto aos clientes. Legal, perfeito. Sou Diego de Almeida, sou gerente financeiro lá, já trabalho há um pouquinho de tempo também na DPR, estou há 15 anos, tive a oportunidade de começar na base do financeiro, e hoje eu tenho a responsabilidade de cuidar de tudo que envolve o financeiro ali, né? Toda a tesouraria. Você está há 15 anos na DPR? Pois é. Caraca! Bicho, ativo fixo. Não, tive grandes oportunidades, e é legal, né? Tem muita gente que pergunta, fala, pô, você está há tanto tempo na DPR, né? Você não quer mudar, né? Mas você vê, a gente vindo aqui falar de soluções novas, né? Coisas diferentes, e a DPR tem isso, assim, a gente sempre tem algo diferente, e mesmo na minha carreira há muito tempo ali, eu tive várias oportunidades de ver coisas diferentes, participar de coisas diferentes, desenvolvimento, então isso me enriquece muito, então eu acho muito, muito bacana isso da DPR. Pô, que legal, cara. Inclusive, mérito dele, o bate-papo que nós estamos falando aqui sobre o FIDIC, ele atuou ativamente na construção e no detalhamento desse fundo junto ao BNDES. Muito importante a atuação dele com relação às soluções financeiras que a DPR tem para o mercado. Pô, que legal. Então vai ser um cara que eu vou fazer bastante perguntas assim sobre a parte financeira. Antes ainda de entrar no FIDIC, né? O que faz um diretor de comercial e marketing? Bom, Thales, eu já estou no mercado já há algum tempo. Comecei muito novo. Nós estávamos até conversando um pouquinho antes aqui. Comecei bem 17 para 18 anos no mercado de telecomunicações. Antes no pós-venda e agora no comercial, né? Depois de muitos anos no comercial. O diretor comercial, ele tem a preocupação, não é simplesmente a venda momentânea, né? Nós cuidamos do relacionamento de longo prazo junto ao mercado, junto aos clientes. Essa é uma característica muito nobre da DPR, que nós não pensamos na venda do hoje, e sim um relacionamento de longo prazo com os nossos clientes. Inclusive, alguns nasceram ali bem pequenininhos, nós apoiamos eles desde do nascimento, alguém acorda, né? Vou ser empresário e vou prover internet para alguém. Então, a DPR consegue ali pegar na mão da pessoa, explicar, mostrar o que é rede, tudo, os detalhamentos, os produtos, e carregar ele até ele se tornar uma empresa grande e fazer um IPO na Bolsa. Então, vamos dizer assim, eu gostaria muito, né? O Brasil é um país continental, com milhares de desbravadores. Nós temos aí números fantásticos da internet sendo popularizada e sendo levada aos rincões do Brasil. Nós que moramos assim em grandes centros, não imaginamos o que é, por exemplo, alguns estados que são distâncias enormes, né? Até para chegar à internet a um povoado. Então, esses são pessoas que merecem todo o crédito, todo o mérito aqui de todos os brasileiros.
tá? Uhum. Às vezes até um pouquinho, vamos dizer assim, desprezados, né? Não sendo levado, mas quem trabalha em telecomunicações sabe o quão importante é e são essas pessoas. Uhum. Então, nós queremos, vamos dizer assim, que vários deles pudessem chegar até uma IPO da Bolsa. Então, a minha função ali na DPR é cuidar desse relacionamento, levar produtos, levar serviços e um atendimento completo para eles. Pô, que legal. Eu concordo muito com você. Eu tive a oportunidade de viajar bastante também, pegar barco para visitar provedor lá no interiorzinho e tal, onde o drop tem que ir no barco mesmo ali, transportar no barco para chegar naquela região e tal. Então o pessoal é guerreiro mesmo aí pelo Brasil. Não, é guerreiro. E, pessoal, a gente fala muito a questão de internet, o que se tangibiliza pela internet. Eu vou dar um exemplo para você de um trabalho que eu fiz levando telemedicina. Legal, legal. Através de um link, na época, de 2 mega, né? Mas foi um provedor que levou para determinar um hospital público, um link, que possibilitou que aquela comunidade pudesse vir até São Paulo e ser atendida por um hospital aqui de grande porte de São Paulo, através da telemedicina. Então, esse conceito de internet é educação, é cultura, é saúde, envolve uma série de aspectos da nossa sociedade. E, mais uma vez, parabéns para esses empreendedores. Pô, Parabéns isso mesmo. aí. Um abraço para toda essa turma aí. Bom, gente, então vou começar com aquela clássica. Como surgiu o FIDIC, né? E acho que a gente vem explorando depois aí o que é e algumas outras perguntas que eu tenho, mas quem pode me responder como que surgiu esse FIDIC? O FIDIC, ele é algo exclusivo da DPR ali, que vocês foram atrás, desenvolveram para trabalhar junto com os provedores? Eu posso só fazer uma introdução à questão, depois você complementa, que o Diego ele vai falar bastante a questão do FIDIC. A DPR, como eu estava comentando, nós começamos pequenininho, né? Desde do provedor pequenininho, e esse é um mercado que vive de crédito, né? Ele precisa de crédito, e dificilmente esses clientes em grandes instituições financeiras estão ali começando, tem uma certa dificuldade de encontrar crédito. Uhum. A DPR começou com capital próprio, financiamento, algumas linhas de financiamento, e aí agora, recentemente, nós fomos buscar algo que seja, assim, factível, mas que possibilitasse o cliente de utilizar uma linha de financiamento com juros extremamente baixos. E aí o meu amigo que está aqui do lado, esse Diego, com a barba perfeita, ele atuou na construção do fundo. Pode falar um pouquinho mais aí, Diego, desculpa a introdução. Imagina. Assim, esse é um mercado que a gente já aprendeu que desde cedo que é um mercado que precisava realmente de financiamento, né? Então, assim, você vê que o provedor ele tem tudo de bom, né? Mas muitas vezes o projeto é bom, você vê que faz sentido, tá num lugar que vai vender água no deserto, mas ele precisa de dinheiro ali para conseguir fazer o processo. E o mercado de telecom era muito mais concentrado, né? Os provedores surgiram depois. E a DPR viu isso muito cedo. Então, já desde 2013, 14, nós fizemos os primeiros financiamentos direto com recurso da DPR. Que legal. Então, assim, a DPR, ela 2013, 14? 2013 a DPR já financiava, né? Nós utilizávamos o vendor, que é uma das principais nossos métodos de financiamento. Mas assim, a gente já tinha visto isso, assim, o provedor não conseguia acesso a crédito, então ele buscava num banco que não conseguia liberar, porque olha balanço, fala, não dá. Só que a DPR, ela é técnica, né, no negócio, conhece o mercado e sabe o projeto que dá certo e que não dá certo. Então, dava para a DPR apostar nesses clientes. Então, começou a fazer o vendor já lá, desde 2013, 14, já financiando o cliente no longo prazo. Dando crédito, apostando no cliente. E a DPR assim, a busca dela é de soluções, né? Então, sempre tentando atender o cliente com soluções não só financeiras, né? Não só de produtos
Então, desde cedo olhando o que é que o cliente precisa, que eu posso desenvolver para o meu cliente, e aí desenvolvendo produtos que atendiam o mercado especificamente, até o provedor, não só a grande operadora, que era o mercado até então. Então, assim que a gente começou a desenvolver os nossos produtos, mas da mesma forma olhando para o cliente, o que mais eu posso atender ele? Então, o financiamento através do Vendor, ele surgiu assim, ó, o cliente precisa do crédito que eu vou conseguir atender ele com crédito. Então, com produtos ou com crédito. E o FDIC, ele já surgiu porque depois de algum tempo já trabalhando no Vendor, nós vimos que dava para fazer mais, dava para conseguir uma taxa melhor para ele, que muitas vezes o banco acaba cobrando uma taxa mais alta, e aí quando você, para alguns clientes, não consegue tirar o investimento, né? Não consegue tirar o projeto do bolso para fazer aquele investimento. Então, assim, tem como ficar mais barato? Então, essa sempre foi a nossa busca. A instituição financeira, ela tem por não estar inserida no mercado, ela tem um olhar muito frio com relação a um projeto. É o balanço, os números. A DPR, por estar no projeto, somos pessoas que desenvolvemos produtos, estamos inseridos nesse mercado, nós conseguimos mitigar os riscos, coisa que dificilmente uma instituição financeira consegue, porque nós entendemos ali, quando o empreendedor, o provedor começa ali o cenário, nós entendemos para onde ele vai, para onde ele está crescendo, como que é o plano dele, podemos até, ajudamos ele, isso daqui vai dar certo, isso daqui não vai dar, apoiamos ele bastante vamos dizer, nesses primeiros passos. Então, a mitigação do risco para a DPR era mais tangível. Nós conseguimos mensurar o risco de dar crédito para essas empresas. E em 2013, né, todo mundo sabe que o mercado de telecomunicações, quem que você tinha? As Tier 1, que eram as grandes operadoras, né? Depois disso que começou a abrir os pequenos provedores, muito, vamos dizer assim, muito timidamente, né? Uma coisa muito incipiente ali, e a DPR logo percebeu esse movimento de mercado, falou, esse mercado tem potencial, precisa de crédito, e conseguimos, com a nossa experiência, mitigar os riscos e prover crédito para os clientes. Desculpa, Diego. Não, imagina. E aí, assim, nesse processo que nós já estávamos, né, avançados de conceder o crédito para o cliente, nós também, assim, a DPR ela é mais bancarizada, né, do que o provedor, então nós sempre buscamos essas soluções. E nós tivemos também acesso já a um outro crédito do BNDES, né, que nós já estávamos tratando, para ampliação de capacidade produtiva, né, aumento da parte fabril. E aí, nas discussões com o crédito lá e com a equipe do BNDES, eles falaram, poxa, mas vocês estão criando um FDIC, nós já estávamos criando um FDIC na época, para conseguir essa redução de taxa, e eles falaram assim, pô, vocês estão criando um FDIC, acho que tem sinergia, dá para a gente tentar estruturar esse FDIC, de repente, com uma taxa realmente mais barata, né? E aí que surgiu, então, a ideia da gente trabalhar isso, e já faz um ano, mais ou menos, que nós temos trabalhado nessa solução, e agora realmente conseguimos colocar o FDIC de pé, usando o dinheiro do governo, né? Que é aquele negócio assim, que todo mundo sabe que é mais barato, mas muitas vezes não consegue acessar. Então foi nessa discussão que nós conseguimos implementar uma solução muito mais barata, inclusive para o cliente, do que nós esperávamos, inclusive. Esse é um ponto positivo, Thales, que o governo, o BNDES, né, na figura do BNDES, está muito preocupado na democratização do acesso, né? Então, a DPR tem na sua missão a questão de inclusão digital. Então, foi um casamento muito interessante, com essa preocupação de levar o acesso, né, dessa democratização, e a DPR com essa questão de inclusão como missão. Então, foi um casamento perfeito. Todo o time do BNDES deu um apoio enorme para a constituição do fundo. Tem também, isso é importante dizer, meus amigos, a DPR nesse omelete não é só o ovo, né? Ela entrou com dinheiro também, tem lá um baconzinho da DPR da nossa pele ali, nós entramos também com aporte ao fundo. Tá? Legal. Poxa, eu entendi um pouco de como surgiu, né, todo esse trabalho, né? Mas se vocês pudessem explorar um pouco mais o que é o FDIC, né? Um pouco das características ali do FDIC. Eu quero muito fazer hoje aqui, cara, como vocês sabem muito bem, eu falo isso, os provedores também não levam a mal, o lado do provedor leigo.
do cara que era um técnico, montou o provedor e ele não entende nada de financeiro, de jurídico, tributário, ele tem que contratar uma galera. E só que hoje ele cresceu, tem bastante cliente na base, e aí algumas palavras para ele por muitas vezes fica difícil. E isso é normal, muito comum, né? Então hoje eu vou fazer o papel aqui do cara leigo total, até porque eu sou também, e vou fazendo pergunta aqui para vocês falarem no beat, em cima do beat da coisa, tá bom? Eu falo que a inovação está na simplicidade, então vamos inovar em levar essa mensagem, vamos dizer, quando você fala de FDIC, de fundos, uma maneira muito simples. Se você tiver o FDIC da DPR, um projeto, vamos colocar um projeto de 100 mil, você tem 100 mil reais no banco lá, fala, vou fazer um aporte, faça um FDIC com a gente, nós indicamos você colocar esse dinheiro num CDI, não precisa ter o mais básico, não precisa arriscar em bolsa, comparação, nada. Põe um CDIzinho básico. Ao final do período, você vai ter condições, você vai ter pago todas as mensalidades e com a sobra você pode fazer uma viagem. Vai Que sobrar legal. dinheiro, porque é juros negativo a 0,79, 0,7925, se não me engano, que a taxa é muito baixa, você não encontra em lugar nenhum. Então, pessoal, o Diego vai explicar bastante para vocês, mas assim, o fundo foi criado da seguinte forma: o provedor vai fazer um investimento, deixe o dinheiro no CDI, faça a FDIC com a DPR, esse dinheiro ele vai rendendo, vai pagar as prestações dali do financiamento, com juros negativos, ao final vai sobrar dinheiro para ele. Esse é um ponto muito importante. Tudo que vocês vão ouvir, gravem isso. Mantenham o dinheiro no CDI, façam FDIC, ao final vai sobrar dinheiro. Legal, legal. Agora o Diego vai explicar com maiores detalhes a questão técnica aí de todo o conceito do fundo. Eu acho que talvez é bem válido isso, porque realmente gera muita dúvida, a gente escuta mesmo essas perguntas, a gente até gosta de poder explicar diretamente, nem sempre dá para falar com todo mundo, assim, no detalhe, eu acho que assim, o FDIC, ele é um fundo de investimento de direitos creditórios, né, isso que significa FDIC. Então, qual que é a ideia, né? O fundo é formado por dinheiro de investidores que tem interesse num tipo de papel, né, que a gente chama, que é o direito do crédito. Então, quando a DPR faz uma venda para alguém, ela tem o direito de receber por aquela venda, né? Então, esse é o direito do crédito que nós vamos conseguir conceder para esse fundo. E qual é o investidor que está nisso? Então, assim, a própria DPR investe, né, que foi um pouco do que o Marco falou, assim, tem um recurso da DPR no fundo. Então, ele é um fundo da DPR, com recurso da DPR, nós participamos 20% do recurso, e os outros 80% é do BNDES, né? Na verdade, é do Funtel, que é um fundo do governo focado para atender telecom. Então, ele tem uma série de regras para atender, realmente conseguir transferir esse recurso para aquelas empresas que são elegíveis no governo, né? E o BNDES é que faz esse papel de conseguir utilizar esse recurso de acordo com a regra do Funtel, né? Do fundo do governo. E aí ele coloca esse recurso no nosso fundo, por quê? O nosso fundo atende essas especificações. Então, o BNDES entra como investidor, né, colocando recurso, que é para quem a gente vai conseguir transferir para as empresas que comprarem o material, né, que entre que é elegível, né, para o fundo. Então a DPR ela faz esse papel de transferir esse recurso que está no governo para o cliente no final que precisa. A DPR não conseguiria esperar esse tempo e nem conceder uma taxa dessa, né? Então, para eu conseguir fazer esse recurso chegar no cliente final, a gente utilizou esse mecanismo do FDIC, né? Então, é um fundo com dinheiro do BNDES, com direitos creditórios, né? Que é os direitos creditórios das vendas, que a DPR vai fazer para cada um dos clientes. E um ponto importante, tá? Esse é bem interessante nessa figura do BNDES, do fundo, que tem dois pontos importantes no fundo. Primeiro é levar crédito. Mas tem um outro ponto que é o seguinte: os materiais que entram são produtos produzidos no Brasil. Ou seja, tem também a questão de incentivar a industrialização, a produção local. Isso é muito importante. O Brasil passou, né, por um processo de desindustrialização, todo mundo sabe, né, muitas empresas. Então, com esse fundo, você permite, como empresas como a DPR, que acredita no Brasil, desenvolve produtos, nós temos equipes ali de desenvolvimento,
que são feitos, investimos bastante em P&D, né, pesquisa e desenvolvimento. Então, isso é uma maneira vamos dizer, desse fundo do BNDES, dar um crédito, dar uma chancela. Olha, essa é uma empresa que, além de levar crédito, é uma empresa que emprega, é uma empresa que gera valor, é uma empresa que gera pesquisa. Então, esse não é as pessoas, os nossos clientes vê principalmente o dinheiro que está sendo a questão do crédito, mas tem uma componente importante que é o seguinte, a pesquisa nacional, criação de valor aqui no território brasileiro. Isso é bem importante a ser salientado também. Isso é legal, isso é bem importante mesmo. Perfeito, e aí assim, né, ainda voltando no assunto que o Marco falou um pouco, né, então assim, qual a vantagem de ser com o recurso da Funtel, né, porque fica muito mais barato, né, então a gente está falando de uma taxa de 0,79 ao mês, que é uma taxa fixa mais TR, né, essa é a taxa, é muito baixo, é uma taxa abaixo de Selic, você não vai encontrar em lugar nenhum uma taxa como essa hoje, nenhum tipo de investimento, de empréstimo hoje vai ter esse tipo de taxa, esse patamar de taxa. Então essa é a grande vantagem. Lógico que existem as obrigações que são necessárias para se enquadrar, mas ele é um fundo também que ele é focado nos pequenos e médias empresas. Então, esse é um dos objetivos da Funtel, né? Um fundo do governo criado para favorecer as pequenas e médias empresas. Legal. Então, ela fica muito mais fácil para um cara do Simples, por exemplo, ou uma empresa que foi criada no Simples e ainda opera nessas condições, que muitas vezes é inacessível o crédito para ela. Sim. E aí nós temos vários clientes hoje que têm esse perfil. Então fica muito mais acessível para ele, que ele não teria muitas vezes num banco tradicional, onde ele teria que demonstrar uma capacidade de pagamento muito maior. Então essa é a vantagem. O fundo, imagina assim, ele está aberto para todo tipo de cliente, desde o grande ao pequeno. Nosso, vamos dizer assim, o DNA da DPR, aquilo que eu falei no começo, que é apoiar o pequeno. Então, para esse, a gente sempre tem aquele olhar que é o empreendedor, gente. Eu posso ser um pouco nostálgico aqui, mas nós temos que, como profissionais de telecomunicações, como trabalhadores, ajudar esses empreendedores terem sucesso. Então, para esse público, o fundo pode ser para empresas grandes, né, que estão listadas em bolsa, não tem problema nenhum, lucro real, grandes, com 200, 300 mil, não há problema algum, ele pode fazer, submeter a documentação e ter acesso a essa linha de financiamento. Mas os pequenos, assim, é um simples, né, basta ser simples, ser um simples nacional, tem alguma documentação, e assim, é uma linha de crédito que esse público, uma grande empresa, ela consegue, através de IPO, pegar dinheiro na bolsa, que também pode ter esse recurso também. Mas o pequeno, ele precisa ali lembra que eu falei da questão da instituição bancária que não conhece, mitigar? Então, com esse fundo, ele está tendo acesso de um fundo 0,79 ao mês mais TR. Cara. Você dividindo, vai dar hoje, num dia de hoje, vai dar 92,92 ao mês. Hoje, né, na data de hoje. Porque a TR varia, mas hoje é 0,92. Nenhum lugar tem uma taxa de financiamento como essa. Nenhum. Isso, os pequenos, os que estão começando, que estão pensando, empresário, você que está começando, que está pensando, olha, eu quero ser um ISP, venha falar que nós temos uma linha de crédito extremamente agressiva. E aí, que legal. Incrementando aqui, né? Só corrigindo, é 0,95. 0,95 a taxa, mas é muito próximo, não faz diferença nenhuma. Mas também não tem IOF, que é qualquer empréstimo tradicional vai ter. Não tem nenhum tipo de seguro, nenhum outro tipo de taxa de contrato, mais nada. É simplesmente essa taxa direta num contrato que ele vai fechar já no começo, sabendo qual que é o valor que ele vai pagar. Então o investimento dele fica muito previsível. Ele não vai ter surpresa e nem taxas adicionais fora isso que a gente está falando. Então. Caramba. Hoje, qual é a taxa do mercado, assim, cara? Dá pra dizer, só pra ter uma ideia, que né, a gente tá falando aqui de 0,79, né? Dá pra ter uma noção. Hoje a Selic tá em 13, eu acho que deve estar batendo 1,20,
assim, depende muito da condição financeira de cada empresa, né? Uhum. Do porte, do volume, enfim. Mas para um pequeno provedor, eu acredito que não consegue uma taxa abaixo de 1,9. Entendi. 1,8, Aham. 1,9 são as melhores taxas, assim, Uhum. a não ser quem está conseguindo oferecer direto, né, como a DPR, algum tipo de linha um pouco mais subsidiada, né? Uhum. Mas a linha tradicional num banco, eu acredito que uma pequena e média empresa não consegue abaixo disso. Caramba, entendi. Hoje, o mercado financeiro está olhando para os provedores de uma forma diferente. Então, tem alguns fundos que hoje têm buscado financiar, né? Entenderam também o negócio, sabe que faz sentido e Uhum. também tem participado, né? E você consegue enxergar algumas taxas um pouco abaixo, mas não é o padrão. Essa questão financeira, na opinião de vocês, né, qual é a maior dificuldade ali para os provedores de internet? Cara, porque sendo sincero, foi o que eu falei, vocês conhecem muito provedor, por 15 anos da DPR, tem uma vasta experiência aí também de mercado. O cara quando é organizado, ele pode ser pequeno, dinheiro ele tem, dinheiro sobra. Mas às vezes é muito difícil, né, com as brigas dos planos que a gente tem aí hoje em dia, e aí às vezes o ticket médio dele acaba sendo abaixo de R$ 99, né, é a realidade em muitos locais do Brasil. Então, na opinião de vocês, as dificuldades do cara hoje, do provedor, para conseguir crédito no mercado, tal, é poder mostrar de fato mesmo essa estrutura para o banco e como que a DPR consegue, você já falou um pouco disso, né, mas como a DPR consegue ajudar esses caras? O que eu tenho percebido até em análise de crédito, né, a gente observa, conversa com muita gente, o que que tem, como tá o projeto, né, uma das Uhum, coisas que a gente falou, por que que nós conseguimos dar crédito muitas vezes para um cara que não, de repente não teria, mas porque você conhece o projeto, você olha como é que funciona, você conhece a balanço, de um provedor que é diferente, né, os bancos nem sempre, dependendo de onde você estiver, né, quando você vai para uma plataforma de banco maior, um uhum, corporate, né, uma plataforma que consegue ter um especialista em telecom, o cara olha e sabe o que está acontecendo naquele balanço, né. Você uhum. pega o banco padrão lá de bairro, ele vai lá naquele acesso, ele vai olhar o balanço puro e não entende aqueles números. Então existem 2 coisas que a gente percebe, o Vê ali banco 2.000 clientes conectados na CCR dele, né. Vocês já sabem isso, o que é, o cara fala o ticket dele é tanto, vocês já esse cara fatura tanto aí no mês. você já consegue Já ter essa olha quantos ideia. carros tem na garagem, para vocês é mais fácil, né, do que para um banco. O banco ele não muitas vezes ele não faz esse tipo de análise, mas existem, essa restrição ao acesso das próprias instituições financeiras, mas também existe uma baixa profissionalização em vários provedores menores, para que realmente consiga defender e demonstrar, o que a empresa tem capacidade, né, que Uhum, ela é uma empresa que vai ser geradora de caixa, né. Alguns, projetos muitas vezes, né, podem não fechar muita conta, então, às uhum, vezes, o provedor, ele pode olhar ali, a construção de rede, né, "Ó, tenho isso para construir", mas ele precisa realmente conseguir, né, ativar a quantidade de assinantes que faz sentido para aquela rede, uhum, senão ele vai ter uma dificuldade financeira, né, no futuro. Então ele faz um projeto de 3 anos, e aí chega no metade, ele pode não estar fechando a conta. Então, tem algumas dificuldades nessa parte de profissionalização da equipe, né, administrativa do provedor, que uhum, acaba não conseguindo nem demonstrar e nem ter os números ou o projeto, né. uhum. Muitas vezes provedores que vieram uma parte técnica, conhecimento técnico muito bom e constrói rede como ninguém, mas esquece muitas vezes essa parte administrativa que no final das contas é quem vai, pagar a conta, né. Isso é Total. uma herança do Brasil, né, cara? Uhum, A questão financeira, e eu me incluo, né, que eu sou uma geração que você não tinha nada de matemática financeira, não tinha a questão noções de juros, fluxo de caixa, né, principalmente sendo hoje as escolas já têm aí toda uma questão de educação financeira, daqui a uns anos, pode ser que isso venha a contribuir muito com o nosso crescimento, né, de uhum, conhecimento. Mas no período atual é uma geração que não, assim, tem ali o técnico, a vontade, o empreendedorismo, mas falta ali, e nós sabemos, né, para gerar um negócio, para gerir um negócio, tem algumas componentes importantes que são a contabilidade, o financiamento, saber aonde pegar o dinheiro, como, e muitas vezes até acaba caindo na armadilha
de pessoas que se aproveitam dessa falta de conhecimento, né? Falta de conhecimento. Esse é um ponto que a DPR ela sempre procurou cuidar, né? E ter uma transparência muito grande junto aos clientes para ter uma relação duradoura. É aquilo que eu falei, nós queremos ter que nossos clientes façam vários IPOs, né, na Bolsa, mas que se não for, mas que ele possa crescer, ele possa se desenvolver, ele possa gerar riqueza para aquela região, e mais do que isso, ele possa levar a inclusão digital, a inclusão, o conhecimento que é dado por essa rede de fibra, né, que nós estamos levando. Então, esse é um ponto importante da DPR, é o que o Diego falou. Nós temos, a DPR se diferencia pelos profissionais. Isso é um ponto fundamental, todos entendem. Nós temos um corpo profissional fantástico, que trabalha no mercado, entende a dor. Quando chega um provedor ali, pequeno, empresário, nós sabemos o que ele está passando, sabemos quanto risco aquela pessoa em si, assim, quanto risco ela corre em só lançar um cabo ali para percorrer um bairro. Então, até o Diego que faz essa questão, está muito ligado ao financeiro, nós temos um olhar bem acolhedor aos clientes, bastante acolhedor, no sentido de direcioná-lo, até mesmo ensiná-lo, né, a fazer as coisas, ajudamos ele em termos de suportá-lo, como que tem que ser ali a documentação, com a experiência de todo o time ali da DPR, nós conseguimos ajudar bastante os nossos clientes nessa questão também, não que nós somos especializados, não é isso que eu estou falando, não somos contadores, né, mas nós temos um olhar de acolhimento e até direcionar os clientes para profissionais que são da confiança do mercado, que têm extremamente capacidade, que podem pegar ele ali e não vão, vamos dizer assim, passar a perna ou enganar, ter um relacionamento de longo prazo. E sobre isso, que é legal também ainda comentar, assim, né, outras dores, né, que você comentou, quais são as dificuldades do provedor, né, umas coisas que a gente tenta passar para o provedor, que muitas vezes o projeto não é só o valor que ele está gastando, né, então é importante ele comprar produtos que sejam de qualidade, né, e isso faz toda a diferença para o provedor, né, o que nós passamos, assim, é você ter não só a administração profissional, então às vezes o projeto fecha a conta, mas assim, ter o máximo de coisas, de formalização nos processos deles, financeiros, é importante. Então, a gente passou por um momento aí, ainda passa uma consolidação do mercado, né? Você tem compra de vários provedores menores por provedores maiores, e muitas vezes você não consegue refletir o que sua empresa de fato. Então, assim, é muito informal, muitas vezes os números são informais, você não tem uma auditoria, uma empresa auditada, isso faz diferença. O que vale muitas vezes no provedor é a rede dele, né? Então, você tem quantos mil assinantes, né? Que você comentou, tem 2.000 assinantes, ok, mas e qual é o produto que está na sua rede? Quando você fala de um produto DPR, assim, minha rede foi construída com produto DPR. É até um certo nível de compliance dentro do provedor. E se ele for fazer um M&A na frente, né, algum tipo de aquisição, algum tipo de fusão, né, é importante ele ter a melhor qualidade dos números dele, então ter certeza de que os números deles fazem sentido, né, que é auditado por uma empresa de nome, e você ter produtos na sua rede de qualidade, você ter um DPR na sua rede, faz toda a diferença. E muitas vezes o provedor ele passa dificuldade depois, porque quando ele precisa de dinheiro, ele vai lá para o banco, com qual tipo de balanço? Né? Isso abre portas, né? Então ele tem que entender que formalizar, né? Não comprar de repente produtos, né, de Paraguai, de China. A gente sabe que muitas vezes atende ele ali, né? Mas não tem nem a qualidade e nem dá a garantia para de repente um futuro negócio de que aquela rede é estável, de que funciona, né? Ou por quanto tempo aquela rede vai ficar estável. Então isso faz toda a diferença. A gente fala muito assim, tem que formalizar o máximo dos processos, tanto os financeiros quanto de produtos. Isso faz toda a diferença. Às vezes eles passam dificuldade um pouco por causa disso. Eu conheço muito provedor de internet, mas muito provedor de internet, principalmente de 4 meses para cá, que estão com a mentalidade de vou vender minha operação, vou vender minha operação, vou vender minha operação. E eu acho que isso vai aumentar cada vez mais. Tem gente que é bem apegado,
claro, o cara vende para montar outra. Muita gente já pegou isso como sacada. Não, eu vou montar, colocar cliente e vou vender. Vendi. Já vou montar outra em outro endereço e a mesma e tal. Tem muitos empresários que já estão com essa sacada, né? O mercado já faz um tempo que é lógico que depois surgiu outros que quando viram os primeiros dando certo, né? Acabou surgindo. Mas assim, às vezes se já começar do jeito certo, né? E o cara faz a conta do investimento, é tanto, poxa, eu vou comprar tanto. Mas às vezes melhor do que crescer muito é o cara crescer bem, né? É o cara fazer Verdade. o projeto, fazer estruturado, fazer o auditado bonitinho ali, colocar produto bom e fazer menos. Uhum. Vai valer mais o provedor dele do que necessariamente só a quantidade de assinantes, que é um número que é lógico que é importante, e no final das contas, muitas vezes eles vão olhar lá e falar, pô, mas o provedor muito pequeno também, né, não faz sentido. Uhum. Mas mais do que só ter assinantes, é qual a qualidade que você vai chegar nesse número, porque senão não faz sentido. E quais são os critérios, né, para o provedor se qualificar para o FDIC, né? Tem algum critério? Como é que eles podem fazer? Sim, existem algumas regras, né? Foi como eu falei, assim, é um dinheiro barato, né, do governo, e realmente ele tem mais regras do que teria num processo padrão. Mas, assim, é um checklist de cadastro básico, a gente vai deixar disponível isso também para qualquer um que precisar de todo o checklist, né? Tá. Mas, assim, hoje, pro Simples Nacional, que eu acho que é principalmente o nosso foco aqui, ele precisa de pelo menos bater 1.200.000 de faturamento anual. Eu acho que isso é baixo para um provedor, não é nenhum absurdo. Então, ele é acessível. E tem um score do Serasa de 450, que é o mínimo, né, para mostrar bom pagamento. 450? Caramba. Não é muito. Não é muito. Não, estão pedindo abaixo, pouco, abaixo disso, ele já começa a aparecer como mal pagador lá no Serasa. Agora, é lógico que ele precisa outros documentos cadastrais, porque ele tem que entregar obrigações, né, que ele já tem na empresa para manter a empresa de pé. Então, assim, o Simples, ele é fácil, não é nenhum absurdo, assim, a relação de documentos dele é bem básica, é faturamento assinado pelo contador, né, são documentos simples, assim, não tem nada demais. Agora, para as empresas de maior porte, que estão no lucro presumido, lucro real, né, regime tributário de lucro presumido, lucro real, aí ele precisa cumprir alguns outros indicadores, precisa de balanço dos 3 últimos anos, faturamento, são documentos bem dentro do padrão. Legal. Os indicadores que tem que bater são um pouco mais específicos, mais técnicos, né? Indicadores de endividamento, alguns indicadores assim. Mas também a gente vai deixar disponível o checklist, né, da documentação, as condições também. Para quem quiser saber mais, no nosso site tem um link que mostra essa. Legal. Uma coisa tá na descrição do vídeo, pessoal. É uma coisa que é importante, Thales, que a gente vê até. Vou dar um exemplo. Quando você abre uma empresa, obrigatoriamente você tem que registrar um contrato. Então, são documentos que, assim, a abertura da sua empresa, você já tem esse. Eu vou montar um provedor. Eu tenho que ter um contrato social com cotas, isso é básico. Eu tenho que ter ali o registro da empresa, um CNPJ. Se eu faturei, né? Teve um faturamento, você faz um apontamento do faturamento, pelo menos num contador, né? Então você tem que assinar. Todo mundo tem um contador, né? Você tem que ter três coisas boas você ter. É um médico, um advogado e um bom contador. Só que o contador tem que ser parceiro, senão mas assinado. Então são documentos. Quase lá, falta só o médico agora. Acho chique aquele pessoal. Não, meu médico já há 30 anos. Um dia eu chego lá. Mas é bom ter. Não é, gente? É bom. Eu usei com o meu médico lá, da época de infância, tem 30 anos que eu passo com o doutor Simas. Na galera que tem uns médicos. Eu não cheguei nessa. Eu não posso falar nada. Deve ser meio caro essa vida. Olha, eu tenho sorte de falar que eu tenho um médico e o ano passado. O pessoal liga pro médico, pô. Me salvou. Vou ligar pro meu médico. Como assim vou ligar pro meu médico? O SUS eu vou ali, cara, mas ele me atende. Vou ligar pro meu médico. Eu ainda nem sei como é que chega nessa. Como é que tem um médico, entendeu? Mas depois eu vou pegar umas dicas com você. Dica que ano passado me salvou. Estou aqui falando com vocês hoje de graça. Doutora Vera, doutor Rafael, obrigado. Que legal. Cara, mas assim, pô, a gente brinca, mas eu acho isso muito importante. Sabe por quê? Pô, aqui no canal e para minha vida pessoal também, depois que
nos tornamos uma empresa, me tornei empresário, a coisa começou. Eu me inspiro muito em outros empresários, em colegas que são empresários já há muito tempo, que tem uma condição de vida bacana, que tem coisas bacanas e tal. Eu falo, por que não? Eu sempre tive a mente, um convênio, tá, mas, pô, não, cara, é importante sim. E eu acho legal os provedores abrir a mente para essas coisas, né? Então, a gente sempre falou aqui no canal, gente, desde o início, produto é com nota fiscal, é homologado pela Anatel, pague o compartilhamento de poste. Por mais que a gente saiba que não é a realidade dos provedores do Brasil, na sua maioria, mas a gente sempre orientou para momentos como esse aqui, gente, tem uma oportunidade de crédito, né, com juros muito baixos para vocês. Para aquele cara que pelo menos tentou ali, para ele, opa, me interessa. Você tem tudo aí? Tenho. Tá aqui. Então, cara, volto a reforçar, loucos, se inspirem também em provedores grandes, provedores que vocês têm amigos aí, montar sua rede estruturada, certinha. Cara, é mais caro? É mais caro, claro, entendeu? É inegável dizer que, não tô falando da condição de crédito e tal, né? O cara pagar tudo ali e tal, é mais caro, mas, pô, olha pro seu amigo, que por muitas das vezes é maior e faz tudo certinho, e ele tá lá, sempre crescendo, aproveitando oportunidades como essa daqui que vocês estão trazendo, não é verdade? Então, o cara trabalhar certinho, se inspirar, pegar boas dicas, igual eu tô brincando aqui. Eu quero saber mesmo do médico, como é que eu tenho um médico particular? Por que não? O provedor tem essa condição, por que ele também não pode ter? Né? Então, a ideia é sempre essa, cara. Os provedores se inspirar em coisas boas, trabalhar certinho para vocês não perderem a oportunidade quando aparece algo assim, entendeu? E é um ponto importante, Thales, assim, que nem você está mandando uma mensagem que vocês são uma referência, né? Uma boa referência de mercado, que vocês falam com propriedade, levam qualidade, levam informações. Então, o provedor, pegue nas coisas boas, exemplos bons, profissionais. Nós temos que nos cercar na vida de pessoas boas, profissionais, em tudo, relacionamentos, em tudo que você faz no dia a dia da sua vida. Falo muito para os meus filhos, você vai ouvir um youtuber, vai ouvir alguma coisa? Procurem a referência, como assim, pessoal que estão nos ouvindo aqui, que nem vocês são um canal extremamente competentes, extremamente sérios. Nada que sai daqui é algo para denegrir, para prejudicar. Jamais. Tudo no sentido de melhorar. Então, assim, os provedores, isso não são todos, né? Mas as pessoas, elas têm que entender que se cercando de produtos de qualidade, de profissionais gabaritados, de ter boas referências. É importante na vida, em todos os aspectos, seja profissional, pessoal, termos boas referências. E isso mais uma vez, eu agradeço mais uma vez estar aqui falando para vocês, porque eu estou em contato com pessoas de boas referências, isso é muito proveitoso, bem positivo mesmo. Legal. Até aproveitando um pouco do que você comentou, né? Aproveitando oportunidades como essa, igual faturamento de 1.200.000 não é nada demais para um provedor pequeno, inclusive ao ano, né? Sim. Mas o que muitas vezes acontece, que é o que a gente fala, às vezes ele prefere estar na informalidade, né? E aí, quando aparece uma oportunidade como essa, ele tem um faturamento, mas aí ele não tá 100% formal. Aí ele não consegue realmente um crédito, e é o que a gente está falando, o mercado de provedor hoje precisa de financiamento, precisa de crédito. Se o cara vai investir, ou ele tem realmente recurso próprio, né, e não é a realidade da maioria dos provedores, ou ele vai precisar acessar crédito. Então, se ele não tem formalizado o faturamento dele, por exemplo, lá no Simples Nacional, não vai dar certo. Ele não vai conseguir realmente crédito, e depois quando ele busca, ele não vai ter esse acesso. E faz toda a diferença na hora que ele vai fazer um crescimento, um plano de expansão, ele não vai conseguir. Não vai ter crédito em lugar nenhum, né? Se não tiver, isso é importante. Gente, até na pessoa física, se você não tem como comprovar renda, você não abre nem conta em banco, né? Não é verdade? É verdade. Se você não tiver você não consegue nem cheque, nem cartão de crédito. E então, hoje o cara pode procurar ajuda, né? Recentemente a gente bateu um papo aqui
com 2 rapazes também, que eles eram contadores especializados em provedores de internet, que ele senta com você e fala: "O que você quer fazer agora? Você quer guardar dinheiro ou você quer expandir?". "Não, quero guardar dinheiro". "Então vamos trabalhar nessa situação". "Não, eu quero conseguir investimento". "Tá, então espera aí, vamos trabalhar agora nessa situação aqui". Os caras ajudam, tem muita empresa hoje, né, cara, especializada em ajudar o provedor a ficar 100% regularizado e tal. Isso é importante. Beleza. Tem o Brasil é assim, a dor do empresário, né? Que nós temos um grande irmão, eu sei disso, meu grande irmão, que fica ali pegando os impostos, né? Não tem como, né? É, O maior computador que nós temos aqui no Brasil é da Receita Federal. Então, gente, verdade, não tem como, você uma hora ou outra vai pegar. é verdade. Mas a formalidade te dá acesso a taxas que nós estamos falando aqui, a 0,79. Então, isso é importante. A regularização da sua questão financeira, ter todos os números apontados, isso só reverte em benefício. Com Só certeza, reverte em benefício para o provedor. com certeza. Gente, qual a diferença do FDIC? Essa aqui eu nem sabia também, ó. Falei, o lado leigo aqui querendo saber. E as outras soluções financeiras, né, como renegociação de dívidas ou falência? Na verdade, até quando a gente ouve assim algumas coisas, né, a gente fica até com dúvida de como explicar hoje o pessoal escuta FDIC e assusta, né? Então, que tipo de solução financeira que é essa, né? O que tem a ver com renegociação de dívida ou falência, ou até hoje está na moda, né? Se abrir pedir Recuperação recuperação judicial. judicial, né? Essa é a moda dos grandes aí, né? Já, Americanas, IRB, todo mundo com Ah, moda do grande, recuperação judicial. E assim, eu acho que o FDIC no passado era muito ligado a isso, né? Você faturava, recebia um boleto do FDIC e você fala assim, pô, a empresa tá mal, né? Não tá legal, tá pegando dinheiro a custo alto e a gente vê que não é isso, né? Há algum tempo já não é isso, e o FDIC é uma opção já muito mais rentável muitas vezes do que muitos bancos, grandes nomes que estão sendo muito mais conservador nesse momento de uhum. dificuldade, eles cobram mais caro do cara mais que tem mais dificuldade, e o FDIC ele é uma opção muito, muito boa, né? Agora, essas outras opções, eles não tem nada a ver, né? Não tem nada a ver com o FDIC, são opções... Entendi. O Tá. FDIC, esse é um ponto importante. O Uhum. FDIC ele foi feito para investimento. Pô, e quais são as outras linhas de crédito que vocês têm para os provedores além do FDIC? Assim, considerando, né, que o mercado precisa de financiamento, né, como a Aham. gente vem falando, hoje a nossa principal linha é uma linha através do vendor, né? O vendor ele é um produto em que eu consigo financiar o cliente com a ajuda de um grande banco. A DPR é um pouco do que eu acho que é legal contar, né? Então, assim, o quanto a DPR é parceira, né? Quantas pessoas são avalistas de uma outra pessoa, né? Hoje tá difícil você chegar e falar assim, ó, É pô, verdade. cunhado, dá para ser o avalista? É difícil, É né? verdade. Não é qualquer um que assina lá. E o vendor, ele é isso, a DPR apostando no projeto do cliente. Então, por que a taxa fica mais barata? Por que eu consigo ter acesso para o cliente de uma taxa mais barata? Então, o vendor é um produto, um empréstimo que o banco que vai fazer para o meu cliente, Uhum. mas a DPR entra assinando. Entendi. Ela participa nisso, apostando no cliente, eu sou corresponsável, Que legal, né? Então, por legal. isso que a taxa fica mais barata, porque daí o banco vê o seguinte: tem dois pagadores, né? Tem uma outra empresa que aposta nela também, que se não der certo, se ela tiver alguma dificuldade, a empresa aposta. Lógico que a gente faz a nossa análise de crédito, né? Tem Justo. contrato de garantia, né? Dependendo do porte do cliente, nós fazemos o contrato de garantia, né? A gente, lógico que a ideia não é nunca ficar devendo, né? O cliente Uhum. quer realmente pagar, quer construir a rede dele, quer que dê certo. Claro. Então a DPR faz análise de crédito, mas é importante falar nisso, né? O vendor, ele é um prazo que eu consigo uma taxa mais barata, porque a DPR entra como corresponsável nisso. Então, e essa é uma forma, assim, eu consigo uma taxa no vendor para alguns produtos, né? Eu consigo dividir
o projeto dele, então dependendo do projeto, nós fazemos um processo no vendor, quando o financiamento é de longo prazo. E outras condições também tradicionais. Então, a DPR também trabalha com financiamento próprio, parcelas menores, até 12 vezes, também trabalha com cartão de crédito. Duas coisas que é legal também mencionar, que a gente trabalha com cartão BNDES, cartão Banco do Nordeste, que Nordeste, tô vendo, né? são alguns cartões que muitas 6 vezes vezes, hein, o financiamento próprio, eu acho. o financiamento próprio a gente consegue até mais. Legal. Mas assim, esses são alguns dos modelos. A gente trabalha com esses modelos tradicionais, mas eu acho que para o financiamento no longo prazo, essas são as linhas, acho que chama mais atenção. Eu peço até desculpa ter interrompido, Diego, só para contextualizar aqui, quando você faz um projeto, mais uma vez, o FDIC é para produtos produzidos no Brasil, né? Que são desenvolvidos. Mas um projeto você tem, por exemplo, nós somos um grande distribuidor Nokia, o maior distribuidor Nokia da América Latina para os ativos, OLT, ONT e o DWDM. Esses produtos não entram, porque não são produzidos no Brasil, né? Não tem esse desenvolvimento. Então, o vendor, ele vem um casamento perfeito. Então, você tem uma taxa para os produtos, né, para alguns produtos, e o outro com FDIC, com condições extremamente especiais, a 0,79 aí, mais TR ao mês. Você tem uma média, se você pegar o projeto, somar os dois, você tem uma média de uma taxa extremamente baixa. Eu vou dar exemplificar aqui para vocês um projeto que nós fizemos junto a um cliente, uma simulação. Ele tinha produtos passivos e ativos. Fizemos a simulação com o vendor e usando o FDIC do BNDES, esse fundo. A diferença do projeto, ele pagou todas as ONUs do projeto deles. Toda. Deu mais de 150 mil reais de diferença. Então, assim, é dinheiro em caixa. Por isso que eu sempre falo, e não se aplica só a projetos grandes, pode ser elementos passivos, ativos aí não entra, mas assim, é uma diferença. Se você tiver dinheiro, você falar, eu quero investir, guarde no banco, CDI, não corra risco, faz um FDIC com a DPR. Ao final, tenho certeza que você vai poder fazer uma festa para os seus funcionários, fazer alguma coisa que vai sobrar dinheiro em caixa. Festa para funcionário é bom, me convidem. Poxa, não sei, nas condições ainda do FDIC, a gente não falou aqui um pouco de prazo, né? Mas, assim, todas as condições que entram no FDIC, eles são 6 meses de carência para fazer o pagamento. Né? E dependendo do ticket médio, né? A partir de 50 mil reais o único faturamento, a partir desse ticket médio de 50, a gente consegue ir até 6 meses de carência, mais 30 parcelas. Então, essas são as condições que hoje entraria. Então. 6 meses de carência, pessoal, Thales e ouvintes, assim, é extremamente, você consegue lançar a sua rede, porque assim, nós temos até o cuidado de mandar um material de acordo com a construção da rede do cliente. Não vou, manda tudo. Não é esse negócio, precisamos fazer, não, manda tudo para eles, fatura. Não, o que você precisa? Preciso disso. Você vai conectando, vai crescendo a rede, vai chegar um momento que você pode conectar cliente, pode rentabilizar. Ou seja, você tem 6 meses para você começar a rentabilizar. Quando começar a rentabilizar, você já vai ter o seu dinheirinho para pagar a sua primeira parcela. Ou seja, não mexeu no seu dinheiro, está lá investindo no banco, já está ali rentabilizando com a rede, e com a rentabilização você está pagando o seu financiamento. Esse é um diferencial. Show de bola. E, cara, vou fazer 2 perguntas aqui, tá? Se existem riscos, né? Os provedores aí, quando utilizam o FDIC, e se o FDIC ele é só uma solução temporária, ou ela é uma solução para longo prazo aí para os provedores? Não existe nenhum tipo de risco, né? Na verdade, o que pode acontecer assim, né? O cliente, uma vez que ele adotou um financiamento com condições especiais, o que a gente comenta é que é importante que ele pague em dia.
O risco, na verdade, ele não conseguir acessar essa linha de novo, né? Aham. Então, Risco ele não ter crédito. então, assim, uma vez que ele teve acesso, né, nós fizemos a operação, ele tem que manter os pagamentos em dia, porque senão eu não consigo fazer uma segunda tranche, né? O próprio fundo, ele tem uma trava, tem uma gestora, né? É importante o pessoal entender que atrás de um fundo você tem uma gestora profissional que é regulada pela CVM e que é quem faz o controle, né, de toda a operação. E também tem uma administradora que garante os direitos do investidor, né, que é o BNDES com recurso da Funtel. Então essa estrutura ela vem para garantir que o fundo vai funcionar da forma que ele deve, né? Então assim, o cliente, uma vez que ele não pagou, não dá para falar, poxa, DPR, quebra o galho aí, então não tem o que fazer. Então o que a gente fala é que é importante que pague em dia para que ele continue acessando esse recurso. E ela é uma solução que, na verdade, a DPR está trabalhando para que isso se estenda ao máximo possível. Nós temos um fundo inicial, né, que é um fundo total de 100 milhões de reais, que não se limita a 100 milhões, não é um único fundo. Então, uma vez essa solução dando certo, avançando, nós vamos poder aumentar o fundo em valor, inclusive, e em tempo. Agora, esse fundo, especialmente, ele foi criado inicialmente, ele tem um prazo de vida útil padrão, mas, na verdade, não é isso que vai limitar as operações. O que vai limitar é realmente o quanto ele é aderente, o quanto a gente consegue realmente acessar, atender, né, chegar no cliente que precisa do recurso, quanto ele roda e que a gente consiga atender esses 100 milhões e mais depois do ano que vem. Então, na verdade, o que depende é o quanto a gente consegue fazer esse negócio dar certo. Legal, legal. Pô, vamos falar um pouquinho dos produtos, então? Vamos lá. A gente tem algumas coisas aqui na mesa, né? Que, inclusive, deixa eu pegar essa CTO aqui, ó. Vai nada, dá para cortar para mim aqui? Não sei se vai dar para ver, mas, ó, tá aqui com o Loucos da Telecom, cara. Obrigado aí, todo o time da DPR aí, galerinha do marketing. Essa é uma customização que nós fazemos, assim, para vocês é especial, mas para todo o nosso cliente que precisar, nós fazemos gravação nas peças que enviamos. Inclusive, se puder mostrar No conector, até no né? conector. Acho que não vai pegar, que é muito pequenininho, mas até no conector, galera. Depois eu posto uma foto lá no nosso Instagram lá, mas até no conector tem aqui, ó, Loucos da Telecom. O pessoal pode falar, não, mas para que gravar, né, o conector? Sabe por quê, provedores? Quando nós mandamos o conector gravado, você tem a certeza que ele vai ser usado na rede e não vai cair, por exemplo, vai sumir, vai desaparecer e vai cair no Mercado Livre. Então, esse é importante. Você, com a gravação do conector, você tem uma redução significativa de consumo de matéria, de itens, de investimento. Porque muitos se perdem, né? Perde, isso faz parte, né? Some, tem um desvio ali. Estou dizendo, não estou atentando contra as pessoas, mas acontece. Infelizmente muito, acontece. Diariamente. Então isso é uma forma de resguardar o investimento do nosso cliente. Que legal. Nós estamos fazendo. E a caixa também gravada, também tem a gravação, o logo, isso ajuda bastante na identificação, nos processos, né, de operação dos clientes. Então, tudo que você está mostrando, Thales, é importante o pessoal saber, são produtos, a DPR é uma desenvolvedora nacional. Nós temos um time fantástico liderado ali pelo Roso, que trabalha e pensa o tempo inteiro. Lógico que o grande mentor disso é o Luiz Vicente e o nosso vice-presidente, o Vander, que são duas pessoas extremamente focadas no desenvolvimento, no mercado de telecomunicações, discutem, falam. A gente tem um comitê ali de inovação, onde o corpo diretivo da empresa participa ativamente no desenvolvimento dos produtos. Vamos falar um pouco mais dos produtos FIDIC, né? CTO, os dois modelos aqui para cordoalha também, né? Os dois modelinhos aqui para vocês. Essa aqui o pessoal conhece bastante. Essa daqui muitos provedores também já estão começando a trabalhar com ela, porque as normas da concessionária estão exigindo que você coloque na cordoalha, mas essa daqui também dá, né? Essa daqui também você consegue fazer a fixação na cordoalha, que essa aqui ela já tem aquela cara mais de cordoalha mesmo, né? Já tem aquela característica mesmo de
Você olha, você fala, essa é de Cordoada. Né? E aí, os produtos também, os splitters, né, para fazer acomodação em apartamento, né? O pessoal chama muito de CDOI. Na minha época era CDOI. Eu falei uma vez CTROI, aí sempre dá confusão, que a gente chama de CTROI, aí a gente fala CTROI. Eu não sei como que né? o pessoal conhece o nosso produto aí, mas acho que é CTROI. Na minha época era CDOI, mas não era tipo assim, é o produto da DPR e tal. Era em geral, vou abrir o CDOI ali, né? Então, não importa aí de que você quiser chamar, né? Mas os produtos também para você fazer as ativações em prédio, montagem em prédio. Às vezes o pessoal acha que o FDIC é só, tem muito provedor fechando contrato com administradores de condomínio e cabeando muitos condomínios aí para atender, então tem produto FDIC também para você que atende condomínio, né? As próprias caixas de emenda também, né? Essa daqui com manta, certo? Sim. E essa daqui, ela já não precisa, né? Da mantinha. Existem várias variações, né, que estão entrando também. Aham. A caixa montada com bandeja, também ela se adequa. Ela também. vem com uma bandeja, o provedor pode Pode Se ele quiser colocar uma caixa maior também, com mais capacidade, ele também consegue colocar dentro do FDIC. Depende tudo, ele é bem modular. As soluções são bastante modulares e que podem entrar no FDIC da maneira como que, depende do requisito da rede do cliente, nós colocamos, customizamos e mandamos ela de acordo com as necessidades do cliente. Show de bola. E também a marca, né? Nós conseguimos colocar, por exemplo, loucos por telecom, qual que for o provedor, a gente consegue fazer a impressão também. Show de bola. Tá? Vou fazer algumas perguntas aqui do pessoal, que tem bastante pergunta para vocês. Tá? Vamos lá. Bastante coisa, hein? Vocês estão com tempo? Estamos sim. Agora que eu quero ver. Tem gente de olho na live que pediu até o número do contador também. Ele já quer aproveitar o FDIC já. Né? Tem áudio também aqui pra gente ouvir. O José Antônio, ele não deixou, mas acho que é System na empresa dele. Rapaz, pensa como é complicado conseguir apoio de bancos, financiamento, sem falar no investimento de provedores que é alto. Cara. Sim. Verdade. Leonardo Ares comentou assim, ó. Boa noite. Boa noite, cara. Quando solicitamos um financiamento via BNDES, precisamos aprovar um projeto para que o BNDES avalie esse financiamento. O FDIC de vocês é financiado em 80% pelo BNDES, né? Para os provedores conseguirem acesso ao recurso, o BNDES precisa aprovar o projeto ou a análise de projeto e crédito é feita pela DPR? Perfeito. O regulamento do fundo ele já prevê toda a regra e que vai tornar o cliente elegível ou não, né? Foi o que a gente falou. A análise prévia é feita pela DPR. A DPR ela já verifica todos os critérios se ele é elegível ou não, né? E nós mandamos para uma gestora que cumpre o regulamento do fundo. Então não vai precisar, na verdade, de uma outra análise, né? O fundo ele já tem um regulamento, cumprindo todos os regulamentos, os critérios que estão dentro do fundo, ele se torna elegível. Então não existe uma segunda análise, né? Não precisa apresentar o projeto para saber se o projeto é viável para o banco ou não. O produto já está elegível, né? O cliente se tornando elegível, a gente consegue fazer o financiamento sem nada mais. Ele não passa por uma aprovação, ele não tem que submeter o projeto de rede não tem essa etapa. Tá. Não tem. Nós fazemos ali a conversa, o atendimento com ele, mas não é um ponto de obrigação na documentação do BNDES que tem ali que eu tenho que mandar o projeto do provedor para o BNDES. Não. Perfeito. Aí, assim, uma coisa que eu acabei não comentando, né, mas na questão da documentação, foi o que eu falei, assim, a regra, ela é uma regra já determinada lá no regulamento, é lógico que é com dinheiro subsidiado, então as regras são um pouco maiores. Então, por exemplo, hoje uma das coisas que o cliente tem que ter também é as CNDs, né, que é as certidões negativas de débitos federais, ele tem que estar em ordem, né? O governo não vai emprestar dinheiro para quem já está devendo para ele. Claro. Então essa é uma obrigação
Então ele tem que estar com a CNDs em dia. Então, assim, tudo isso está no regulamento, né? Que também tem no nosso link no site lá. Ele consegue ter acesso para ver quais são os critérios para ele se tornar elegível. Perfeito. Pessoal, o site da DPR tá na descrição do vídeo, vocês podem acessar, clicar, tá bom? Conhecer, entrar em contato com algum vendedor, algum consultor lá do site, tá? O Sidney Santos também fez a mesma pergunta aqui, né? Mas já respondeu. Quem faz a aprovação, BNDES ou a DPR? O Rafael Vieira comentou aqui, show, conseguimos 3 milhas de financiamento com a DPR, parceria total, no turnkey de equipamentos, etc. E tem um áudio aqui. Boa noite a todos. Esse tipo de crédito vale também para futuros provedores, né? Quem está criando um projeto para poder abrir um novo provedor. E quais os requisitos do projeto tem que ter para que esse crédito seja aprovado? O William, William, se eu puder responder para você, vale, como falou, desde do provedor já estabelecido e do novo provedor, o crédito ele pode ser direcionado, né? O FDIC tem. O que tem que ter esse novo provedor, né, Diego, você pode falar, é a questão da documentação, a gente está olhando um pouquinho o projeto, região, tudo, mas esse FDIC, né, esse fundo, ele é feito, mais uma vez, em palavra do presidente do BNDES, democratizar o acesso, né? O Luiz Mercadante. Então, vamos dizer assim, ele foi feito para a democratização, e a democratização é como pessoas como você, que está ali, que está pensando em criar o provedor, que está pensando em entrar nesse mundo, né, de levar ao conhecimento, levar a educação, levar saúde para as regiões aí mais distantes. Então, para você também. legal. Com uma questão mais técnica, né? Por questão de crédito, né? Nós temos algumas regras. Então, uma empresa muito nova é muito difícil você conceder um crédito dependendo do tamanho do projeto que ele tá pensando. O fundo ele tem uma restrição de uma empresa que tenha mais de um ano. Né? Então, se ele ainda for abrir a empresa, às vezes ele tem um CNPJ que já existe, né, que está no Simples e que dá para aproveitar, né, se ele já tem algo em andamento, né? Mas o fundo ele tem uma restrição de um tempo de casa, pelo menos, e aí também assim o crédito depende muito do quanto a gente realmente analisar da documentação dele, que foi o que a gente estava. Se o cara tiver outro CNPJ ali, ele tem uma padaria, fatura uma grana já com a padaria, ele pode também, ou não, tem que ser de telecom, né? É difícil, porque daí, assim, um ano, pelo menos, eu vou precisar enxergar esse histórico dele, de faturamento, né? Então, fica muito difícil realmente dar um crédito, e também daí depende do tamanho do projeto. Normalmente, qualquer projeto inicial, a gente vai falar de, pelo menos, sei lá, eu vou chutar muito baixo aqui, mas 500 mil, assim, não vai conseguir construir nada muito maior que isso. Mas assim, vale entender o projeto, né? A gente não descarta nada, mas vale entender o projeto. Ele entrando em contato com a gente pode bater um papo, entender melhor qual que é o projeto, aonde ele quer fazer, né? Que tipo de projeto que de repente dá para uma outra parceria, e a gente entender como que a gente consegue encaixar esse projeto dele aí. São várias ferramentas de financiamento, né, Diego? Você tem o vendor, como nós falamos. Se ele entrar no nosso site, ele pode comprar por cartão. Então, nós temos vamos dizer assim, um leque, né? Vamos dizer assim, de financiamento de serviços financeiros que pode estar sendo utilizado por esse pequeno provedor que está iniciando, né? Sem problema nenhum. Foi o que eu falei, assim, muitas vezes o banco ele não dá crédito, né? Agora, a DPR consegue entender melhor o projeto, que eu acho que é o que faz a diferença, né? É mais do que só ver o número, né? Entender o projeto dele, como o que ele quer fazer, né? Qual o tamanho, e a gente buscar uma solução para poder dar certo esse projeto. Se o projeto faz sentido, a DPR ela é uma empresa parceira para conseguir fazer esse negócio acontecer. Então, o que a gente precisa é que ele traga o projeto para a gente consiga discutir junto, entender se consegue achar uma solução para ele. Perfeito. Gente, eu queria agradecer vocês aí pelo bate-papo. Acredito que foram momentos legais aqui de aprendizado para mim, para muita gente aí que está assistindo, que vai ver essa live depois, que vai ouvir o áudio, né? Vocês terem tirado esse tempo aí, vindo de longe aí, falar sobre FDIC. Agradecer também todo o time da DPR aí, né? Pelo apoio aí, pela parceria, por sempre estar
mandando pessoas legais aí aqui no nosso estúdio para falar de soluções legais aí para os provedores de internet, né? De verdade. E eu queria saber se vocês têm alguma coisa aí para a gente fechar, para dizer para os provedores, deixar algum recado para a galera. Eu queria deixar um recado, mais um recado de admiração, Thales. Primeiro, agradecer a vocês por ter feito esse convite, permitir que nós estivéssemos aqui falando. Para mim é uma satisfação enorme mesmo. Que legal. Fico muito feliz, muito contente com essa oportunidade. Então, eu estou aprendendo bastante, aprendi bastante aqui nessa interação aqui. E para os provedores, a mensagem que eu gostaria de deixar, assim, primeiro, parabéns. Eu venho ressaltando, eu não vou cansar de ressaltar isso. Vocês são guerreiros, merecem todo o respeito, e a DPR tem o respeito por esses clientes, tá? Por esse provedor. Sabe que a DPR ela tem um enorme assim, orgulho de ter na nossa base de clientes pessoas que começaram pequenos e hoje estão aí com milhares, centenas de milhares de clientes na sua base, né? Nos orgulhamos bastante, nos orgulhamos de ter uma equipe técnica capacitada, pessoas de primeira linha, como o Diego aqui que está do meu lado, um profissional extremamente capacitado, gabaritado, tentando levar soluções para o mercado, né? Principalmente os provedores, a toda a equipe da DPR que possibilitou, né, esse nosso bate-papo, e o meu parabéns aos pequenos. Assim, essa é importante a mensagem. Vocês são o exemplo que o brasileiro de empreendedorismo, sabe? Levar a internet, levar a conexão, não é simplesmente... Vocês têm a capacidade de materializar algo que é intangível. O que é a internet? A internet são vocês, são eles que levam a televisão, o acesso. Então, quero deixar aqui como mensagem meu maior respeito por todos vocês, por todos os ouvintes e as pessoas que estão assistindo nós nas redes sociais. E parabéns também aqui aos loucos, tá? Valeu. Sou um louco agora Agora faço parte do time. Sempre foi, cara. Mais de 30 anos aí já. Você é louco. Isso aí. Não sei se eu consigo ter o discurso do Marco. É um cara diferente, né? Mas assim, eu quero muito agradecer essa oportunidade também. Para mim é algo totalmente novo, né? Muito fora da minha zona de conforto. Normalmente a gente tá ali atrás da mesa, vendo os números, né? Verdade. É a nossa especialidade, batendo papo no máximo com o banco, que normalmente não tem nada filmado. O podcast com o banco, né? O podcast com o banco, isso eu faço muito. Mas, assim, agradeço aí o convite, espero ter conseguido ajudar aí, né? E realmente também divulgar, que eu acho que é importante, né? Quando a gente tem uma ferramenta dessa, algo que realmente é para buscar, para atender o cliente, é legal que chegue nas pessoas, e eu acho que, pô, o canal de vocês é muito legal, consegue realmente atingir isso, e parabéns aí. Então, eu espero que realmente isso tenha feito o efeito necessário. Acho que ainda vai continuar, né, atendendo, disponível lá o link. Com certeza, muitas pessoas vão continuar tendo acesso. E agradeço a todo mundo a depositar confiança aí, de estar aqui podendo ajudar nisso. Gente, mais uma vez, obrigado, de verdade. Galera, você que estava aí com a gente até agora, muito obrigado. Já vou pedir para você, mais uma vez, deixar o like, se inscrever no canal. Só acessar o site da DPR, não tem erro, eles têm mídia social também, dpr.com.br, você já acessa, já vê tudo lá. Certo? Um abraço, deixa o like, se inscreve no canal. Tchau, obrigado.